Legal, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Marcos Sestes, sou diretor de negócios da Topaz. Estamos aqui com o nosso podcast aqui ao vivo da Febrabantec 2025. Estamos com alguns convidados aqui hoje. Cássio Rizzi, ele é o gerente de inovação e desenvolvimento da Credit Citrus, né? E o Renato Takamura, que é o CEO da AgriSafe, um parceiro nosso aqui. Então, obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre crédito rural, né? É um segmento que movimentou aí em 2024 220 bilhões de reais. Segundo o Serasa, né? Então é um mercado relativamente grande e com muito potencial aqui no mercado brasileiro, né? Então estamos com as pessoas aqui hoje basicamente para assistir um pouco mais desse nosso podcast e vou começar aqui a nossa conversa virando um pouquinho do mundo de cooperativismo aqui com o Cássio, né, Cássio? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que se difere, vamos dizer assim, do mercado financeiro às cooperativas das instituições financeiras normais. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua experiência em relação a isso, né? Tá joia. Obrigado, Marco. É um prazer estar aqui com você. O cooperativismo de crédito ele se destaca principalmente pelo modelo de negócio, né? A gente parece um banco, mas não é um banco. O principal fato ali é que os nossos clientes são os donos da cooperativa, são os associados ali, né? Todo a produtividade da cooperativa ali, ela, de certa forma, ela retorna para o próprio cooperado. Só para você ter uma ideia, em 2024, a Credit Citrus, na cooperativa na qual eu trabalho já há 18 anos, ela teve o lucro, que a gente chama de sobras, de 460 milhões de reais. Era um número bem significativo. É um número bem significativo. O sobras é equivalente ao lucro líquido das instituições. Exato, mas esse é maior ainda, porque a gente também calcula o resultado econômico-social, que seria esses cooperados, se eles tivessem transacionados em instituições financeiras comuns, sem ser na nossa cooperativa, esse resultado seria de 1,4 bi, por conta de taxas que são, em média, 16% menores e tarifas que também a cooperativa não cobra. Então, todo esse montante de 1,4 bi, ele fica ou na mão do cooperado, ou quando ele vai para a cooperativa, ele retorna como sobras para o cooperado e também com as ações que a própria cooperativa promove na sociedade. Então, ela é uma economia que a gente chama de um círculo virtuoso, que ela gira em torno aonde o próprio cooperado está localizado e provavelmente a cooperativa também está localizada ali. Nossa, que bacana, Cássio. Então, resumidamente, volta para todo mundo que faz parte desse ecossistema, diferentemente de uma instituição financeira tradicional. Né? Exato. O cooperado que entende esse modelo de negócio, ele fideliza cada vez mais. Dificilmente ele sai desse modelo de negócio, porque ele entende os benefícios e o benefício não só para ele, mas que a comunidade que ele está inserido. Pô, que bacana. Obrigado, Cássio. Obrigado pela introdução. Imagina. Renato, agora a bola contigo aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho, como CEO da AgriSafe, que é o nosso parceiro aqui de tecnologia para o setor agro, né? Conta um pouquinho dessas tecnologias, o que elas ajudam, tokenização, que tipo de tecnologia que chega aqui como blockchain para ajudar essa parte de crédito rural. Queria te ouvir um pouquinho aí. Bom, perfeito. Obrigado, Marco. Parabéns, Cássio. Assim, impressionante o que vocês estão fazendo ali. Né, o forte crescimento também, com boa rentabilidade. Do meu lado, o que eu posso dizer para vocês é assim, tem duas tecnologias que realmente estão impactando bastante. Uma delas é esse conceito de blockchain. Muita gente já sabe falar sobre isso, mas eu diria que pouca gente consegue implementar de uma forma razoável. O Banco Central tem ajudado bastante as pessoas a entender melhor o conceito e aplicar o conceito. A gente já tem diversas instituições, diversas casas que estão trabalhando com isso. E eu diria que para aprender sobre blockchain, a gente tem que aprender sobre duas palavrinhas, né? Que é imutabilidade, ou seja, o que o blockchain garante mais do que qualquer outro contrato ou operação financeira? É que você consegue dar uma garantia que, do começo ao fim de uma jornada de crédito, esse crédito ele não muda de característica. Tudo isso já está dentro de uma chave, né? E a outra questão é justamente a rastreabilidade. Então, enquanto a imutabilidade ele fala, eu tenho uma foto, a rastreabilidade ele vai garantir que a jornada ela seja perseguida e constantemente esteja evoluindo com ela. Então, desde o momento que uma cooperativa começa a fazer esse diagnóstico e vai apoiar financeiramente o produtor, ele vai deter uma chave com essa operação
que vai até o final da colheita. Então, o que faz com que isso seja melhor, o conceito de blockchain? É justamente porque o investidor que está olhando para este ativo, ele não tem mais dúvidas sobre aquilo que ele está adquirindo. Ele se torna mais claro e mais objetivo. Você colocou uma outra questão, né, que é tokenização, né? Muita gente fala de blockchain e tokenização como uma coisa única, né? Tokenização é um negócio um pouco diferente disso. Tokenização ele vem num conceito, né, amplo de descentralização de DeFi, que também é outra pauta de agenda de Banco Central. E ele faz com que, na verdade, essas chaves elas não se tornem chaves únicas gigantescas. Então a gente não está falando de transacionar bilhões em uma única chave. A gente está conseguindo, daí, através dos tokens, fracionar esse crédito e tornar ele mais acessível para o varejo como um todo. Então, tecnologia hoje em dia, né, que a gente fala muito, AI, blockchain, tokenização, eu diria que a gente está muito próximo, meses de distância, de aplicações que vão realmente gerar escalabilidade e tornar o mercado financeiro muito mais eficiente. Pô, legal. Obrigado pela aula, Renato. Acho que assim, puxando o gancho do que você comentou, né? A gente fala muito de tecnologias emergentes e novos pontos, vamos dizer assim, de crédito. Quais que seriam as dificuldades que você enxerga para esse produtor rural para buscar o financiamento? Pensando em como essas inovações que você acabou de comentar, elas ajudam a superar esses desafios aí de funding, de operação, que é uma operação de ciclo, enfim, tem um ciclo de vida longo, inclusive. Como é que essa tecnologia que você acabou de mencionar consegue ajudar todo mundo a sair do outro lado, né? O produtor rural? Boa pergunta, né? Excelente. Na verdade, assim, quando a gente fala de crédito no mundo rural, aí o Cássio vai concordar comigo, né? Se você colocar uma barraquinha na feira e falar, tem o crédito para o produtor, vai fazer uma fila maior do que a da Febraban de hoje aqui, né? Então, o conceito não é em cima de transparência da informação acerca do crédito em si. Assim, desde sempre a gente tem subsídio, a gente sabe onde bater, principalmente nos veículos regionais que estão se tornando nacionais como cooperativas, né? Então, qual que é o ponto-chave hoje em dia? É spread, né? Cooperativas fazem um excelente trabalho de reduzir até 20, 25% esses spreads. O problema é que a cooperativa mais o subsídio, ele não está atendendo 100% do produtor rural. O que a gente precisa fazer então? A gente precisa criar ainda mais canal, ainda mais produto para que todos os produtores sejam assistidos da forma correta, né? Como que eu reduzo o spread? A gente tem tecnologia e a gente tem algo que está por trás da tecnologia que eu diria que é o fator principal a ser abordado hoje, que é informação, qualidade dos dados, né? Como que a gente produz qualidade de dados? A gente tem alguns problemas. O Brasil é muito grande, o Brasil tem muito produtor e cada um desses produtores tem uma característica distinta. Para você construir esse conceito universal de dados, aí eu diria que é justamente uma junção de diversas empresas se associando, fazendo parcerias, como a gente está fazendo parceria, como, né, o Cássio vem trazendo, né, conhecimento e a gente também trabalhando junto com cooperativas, a gente conduzir ao mercado, né, informações com mais transparência, mais objetividade e eu diria que hoje uma das coisas mais importantes é com qualidade, né? Tem Perfeito. muita fraude, muito dado que está trazendo prejuízo e esse é um fator de 3 a 5% de dados que pode destruir uma carteira, um portfólio de qualquer dessas instituições financeiras hoje. Oh, legal. Olhando para o que você comentou agora, né? E aí pensando na estratificação do segmento. Os grandes, naturalmente, sempre têm informação, têm mais acesso a fund, né? Mas aí, Cássio, essa pergunta é para você. Pensando aqui na turma dos pequenos e médios produtores, que talvez essa questão de acessibilidade de funding e de dados seja menor. Como é que uma cooperativa como a Credit Suisse consegue ajudar esse tipo de produtor que tem talvez menos acesso à informação, menos dado estruturado, enfim, que é parte da jornada que o Renato comentou agora há pouquinho? Sim, primeiro eu concordo plenamente com o Renato. Eu acho que a gente tem uma oferta reprimida mesmo, né? E os números mostram isso. E essas novas tecnologias e essa transparência que a gente busca trazer, eu acho que ela vai de encontro para todos os produtores, mas principalmente para o produtor médio e pequeno ali. E a cooperativa, ela tem, nesse sentido, ela tem um papel fundamental, que é a gente trabalha muito, assim, o nosso foco
principalmente lá na Credit Citrus, é o relacionamento. A gente tem uma expertise em atender o cooperado. Então, assim, primeiramente o gerente de negócio ele está lá, na fazenda do cara, atuando no dia a dia, conhecendo o negócio dele. Então, a gente faz isso de forma, uma consultoria financeira mesmo. Desde identificar a necessidade desse cooperado, porque muitas das vezes eu quero um crédito, mas o mundo de crédito rural é um mundo extremamente complexo, muito, muito regulado e está cada vez mais regulado. Então a gente vem com essa expertise de conhecimento para que a gente direcione esse cooperado para o caminho correto, para ele tomar o crédito, a linha correta. A gente também tem que entender o nível de produtividade dele, o desencaixe financeiro dele, para que o crédito ele seja condizente com os pagamentos que vão acontecer, e principalmente por conta dessa questão regulatória, a gente tem que fazer o acompanhamento de fim a fim, de quando ele manifestou o interesse dele ali em tomar o crédito, até a liquidação da operação. É uma consultoria constante. E só para complementar, até para diminuir um pouco essa fricção que a gente tem, né, nessa jornada, que ela é complexa, a gente investe muito em tecnologia. Ferramentas igual a do Renato, né, da AgriSafe, para que a gente consiga olhar para a necessidade desse produtor e diminuir essa fricção. Então, com automatizações, o ano passado mesmo a gente conseguiu, através de esteiras automatizadas lá, mais de 180 mil horas de automatização na esteira de crédito. A gente já tem um motor de crédito bem robusto, que a gente, diariamente, a gente faz a curadoria dele para aprimorar ainda mais. E agora, com a vinda de novas tecnologias, como a inteligência artificial, isso é constante e crescente. A gente ajuda dessa forma. Isso que você comentou, né, é interessante, porque tem um lado socioeconômico importante. E aí eu queria puxar exatamente esse papo para este lado agora, né? Então, o aspecto de inclusão financeira e desenvolvimento sustentável, você falou muito de educação, né? De estar presente e fazendo parceria com o cooperado, né? Como é que vocês ajudam essa jornada no dia a dia para que isso aconteça de uma maneira fluida e sem ser aquela coisa muito forçada? Enfim, como é que isso funciona no dia a dia, né? O primeiro ponto foi o que eu disse, essa presença, né, essa consultoria financeira que a gente presta no dia a dia ali do cooperado, né, esse acompanhamento, muitos acabam se tornando até amigos ali do produtor rural, e a nossa presença, tanto digital, que eu acho que todas as instituições elas têm uma presença digital muito forte, e a Credit Citrus não seria diferente, mas também essa presença física. Hoje a gente está em 104 municípios. Para você ter uma ideia, desses 104 municípios, 17 desses municípios, a Credit Citrus é a única cooperativa. E desses 17 municípios, 3 municípios, a Credit Citrus é a única instituição financeira daquele município. Então é uma referência para aquela produtor local, é o único caminho que ele tem, no fundo, para o aprendizado. Que ele tem. E aí, pensando na parte do ESG, né, até comentando um pouco daquele resultado, primeira introdução que eu fiz, sobre os 460 milhões, parte daquele resultado, ele vai pro FATS, né? que é um fundo que ele é utilizado pelo nosso Instituto Credit Citrus, que ele tem o foco justamente em amadurecer essas ações na sociedade, onde os cooperados estão na questão educacional, social, cultural e ambiental. Então, para você ter uma ideia, o Instituto, em 2024, ele fez mais de 160 projetos, impactou mais de 350 mil pessoas, bacana, não só parabéns, cooperados, mas a cidade, a comunidade, né? Como um todo. E, dando um spoiler aqui, para a gente estar ainda mais próximo do cooperado, a gente está iniciando um projeto lá que chama Conexão Agro, que é justamente, como a Credit já está inserida nesses ecossistemas de inovação, a gente vai capitanear essas startups bem-sucedidas já, segmentadas por culturas, e trazer esses cooperados que ainda precisa desse amadurecimento, de educação, de conhecimento, e vamos, de fato, fazer essa conexão para que eles aprimorem a produção deles lá, melhorando produtividade, eficiência, enfim.
é assim que a gente pretende ajudá-los nessa jornada aí. Parabéns aí, primeiro pelos resultados, né? E a forma de Obrigado. engajamento que você tem do próprio cooperado. Obrigado. Né? Renato, aí avançando um pouquinho na parte da tecnologia, né? Digitalização de processos. Você comentou de algumas coisas super emergentes, né? Como é que isso ajuda o processo de transparência e confiança do cooperado junto às instituições financeiras? Como é que a tecnologia consegue ajudar na prática um pouco mais desse processo de dar essa transparência e vamos dizer assim, o suporte para essa confiança dessa operação do produtor perfeito. rural? O Cássio disse muito e eu vou usar um pouco do que você mesmo falou, assim, de você tem que estar próximo do produtor, né? Uma das coisas que a gente tem falado bastante, né, comentado muito, é que tudo aquilo que são informações criadas por computador ou que vêm de dados de satélite, eles estão melhorando, mas eles não são suficientes e nunca serão. Na verdade, a proximidade com o produtor rural, essa capilaridade que as cooperativas possuem, elas são a chave para você criar o que a gente tem de conceito de Golden Records, né? Eu tenho um grande amigo aí que me ensinou bastante sobre Golden Records e ele fala muito que aí estão duas palavras em inglês, né? E aí tem uma expressão que a gente fala, né? O single source of truth, né? Então, com esse negócio de AI que a gente fabrica um monte de dado e, na verdade, até tem um pouco desse negócio de fake news, fake data, né? Como que você cria esse Golden Records é quando você coloca, institucionaliza a informação na origem, né? Então, o Golden Record é um pouco isso. Quando a gente começa a trabalhar com as instituições, né, para gerar um legado de informação qualitativa, esse legado, através de blockchain, ele vai começar a se tornar o oráculo, né? Que eu diria que talvez seja o maior objetivo que eu colocaria para o Banco Central hoje. Como que você constrói esse oráculo? E não está fácil, né? Quando a gente olha os dados do Banco Central, por exemplo, eu estava hoje processando lá uma porrada de dados, o Cássio deve fazer isso também. A gente vê muito erro, muito equívoco, né? Assim, o CAR ser um dado que foi criado e produzido pelo próprio produtor, muitas vezes pode ter inconsistências, né? Quando você vai cruzar as informações, a gente tem mais de 1000 fontes de dados ambientais e financeiras no mercado brasileiro, rural. Então, como que você simplifica e transforma isso, né, nesse single source of truth? Eu diria que é criando esse processo que gera os Golden Records, né? As tecnologias estão vindo para isso e a gente está aqui, né, Cássio, assim, tentando evangelizar e desenvolver esse tipo de ferramenta que a gente entende que vai ser realmente o que vai trazer a inovação e a revolução aí do ponto de vista de crédito rural, que vai diminuir spread e vai melhorar para o produtor e vai melhorar para o investidor também, que ele vai ter uma diversificação maior daquilo que ele pode investir no mercado rural. Não, perfeito, olha, bacana. Então é confiança e precisão. Se eu fosse tentar sintetizar um pouco do que você está falando, com tecnologia para entregar isso e dar de fato a informação precisa e para o produtor final, basicamente uma taxa de juros compatível, enfim. Então, assim, a gente está encerrando aqui o nosso podcast. Eu queria passar a palavra final para vocês, né, para fazer os encerramentos, né? Últimas considerações, Renato, por gentileza, na parte de tecnologia. Como é que você enxerga essa evolução, né? E como a AgriSafe está mirando esse futuro aí de tecnologia para o setor, né? Queria que você compartilhasse um pouquinho. Aqui a gente vai fazer aquela sopa de palavras que são jargões, né, da Febraban, né? A gente vai falar de justamente universalização dos dados, né? Perfeito. A gente vai falar de aumento na qualidade desses dados, né? E eu diria que um dos fatores que eu diria que vai mudar bastante e a gente tem que acompanhar, reforma tributária, né? Então, é tabu, né? A gente não vai entrar em detalhe, estou no finalzinho aqui, né? Mas o quanto essa reforma, o quanto o governo ele administra essa questão fiscal vai impactar bastante e eu diria que isso só vai ser possível com instituições, com startups, né? Com o ecossistema como um todo, trabalhando de uma forma única. Então, a minha mensagem final é um pouco assim, aqui não tem competidor, aqui todo mundo está trabalhando em função de gerar crédito, gerar instrumentos financeiros que atendam realmente, né, o mercado como um todo para que a gente fique melhor, maior, né, muito mais eficiente. Obrigado, Renato. Cássio, agora é a sua vez, considerações sobre como é que a Credit Citrus enxerga o futuro e essa evolução do mercado, né? Vamos lá. Eu acho que num curto prazo aí, pensando nos próximos anos, eu acho que a questão não só de reformas, igual o Renato comentou, mas
regulatórias elas estão cada vez mais difíceis, não só para as instituições, mas também para os produtores, os nossos cooperados. Então, acho que o papel da cooperativa de apoiar ainda mais, né, nessas questões. Existe uma questão de maiores garantias, provisionamentos, questões ambientais, que isso já está muito em voga hoje, mas elas intensificarão num futuro muito próximo. E eu penso eu acho que é uma grande revolução ali, até puxando um pouco da fala do Renato, dessa questão de tokenização. Eu acho que quando o Drex, que está para emergir aí, ele tiver de fato no ar, eu acho que haverá uma revolução no mercado nessas questões de contratos inteligentes, smart contracts, porque aí a gente vai conseguir, muito provavelmente, uma jornada quase 100% ou 100% digital, e aí, voltando para a fala do Renato, com diminuição ali de spreads e ganhos para toda essa cadeia aí do agronegócio e crédito rural em si. Muito obrigado. Eu que Assim, agradeço. pelas considerações, agradeço. Renato, obrigado, Obrigado, Cássio, Cássio, obrigado obrigado. pelos ensinamentos. Obrigado. E é isso, acho que um pouco, espero que vocês tenham gostado aí do futuro aí do setor de agro, tecnologia, companheirismo, inovação e presença junto com os cooperados. Acho que é isso. Obrigado, pessoal. Perfeito. Obrigado, gente.